Fala pessoal, aqui é o Rodrigo, o monitor de F429 de vocês, e tanto eu quanto o Daniel, que também é outro monitor, a gente decidiu gravar uma série de vídeos tutoriais de Python para auxiliar vocês na confecção dos relatórios, tanto para análise de dados, quanto para confecção de gráficos, quanto de programação de maneira geral, então para resolução de contas e coisas do tipo. Então, a gente vai gravar uma série de vídeos tutoriais com vocês, para vocês, né? Esses vídeos vão ter em torno de 10 minutos, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, dependendo do conteúdo, mas em geral a gente quer ser bem objetivo quanto a isso, para não ficar algo extensivo para vocês. Bom, então no vídeo de hoje, que a gente chamou de vídeo zero, esse vídeo aqui vai ser o vídeo que a gente vai explicar um pouquinho sobre o ambiente virtual, que o que a gente vai estar usando no caso vai ser o Google Colab. Porque dá para você fazer no Drive, dá para você fazer na nuvem e dá para todos os membros do grupo irem alterando o mesmo arquivo. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, Google Drive, para a gente pesquisar. A gente vai pesquisar o Google Drive, para você poder entrar no seu Drive e eu ensinar vocês a instalar. Mas, como eu já estou com o meu Drive aberto aqui, eu vou fechar. Aqui está uma nova pasta que eu criei justamente para isso, onde essa pasta não tem absolutamente nada. E agora a gente vai instalar o Colaboratory lá, o Google Colab. Então, basicamente, você vai clicar com o botão direito, vai vir em mais, e aqui vai aparecer outros tipos de arquivo que você pode criar. Então, no caso de vocês, não vai aparecer o Google Colab, vocês vão vir aqui em conectar mais apps, e... calma aí, tá carregando. E aqui, vocês vão pesquisar o aplicativo, e que vocês podem colocar como Colab. Assim que vocês clicam como Colab, vai aparecer essa única opção, que é Collaboratory. Vocês vão clicar nele e vocês vão clicar em instalar. O meu, como já está instalado, está aqui aparecendo como desinstalar. Ele é um complemento do Google Drive para você poder criar arquivos e mexer nele. Bom, com o Colab instalado, que é algo rápido, vocês vão clicar aqui com o botão direito, vão vir em mais e vão criar um arquivo Google Colab. Então, criando esse arquivo, dá para você fazer diversas coisas com ele e dá para você inclusive compartilhar para as pessoas. Aqui no canto superior direito tem como você compartilhar. E como todo arquivo da Google, você pode mudar aqui o nome, vídeo 0, ambiente virtual. O Google Colab, basicamente, ele funciona por células. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Estou inserindo mais uma célula de código. Aqui eu vou colocar A igual a 1. Não se preocupem com a programação. Se vocês não sabem, a gente vai ensinar no próximo vídeo. E aqui a gente vai rodar. Isso aqui é basicamente para mostrar para vocês que aqui a gente definiu a variável A como 1 e aqui a gente está falando para printar A. Se a gente definisse nessa ordem em algum lugar que não fosse uma programação por célula, se a gente rodasse o print A, ele printaria A igual a 1 e já daria para a gente a nossa resposta. Então aqui apareceria 1. Nesse caso, ele está demorando para rodar justamente porque tem um erro. Por quê? Porque o nome A não foi definido. Então, essa variável a gente ainda não definiu. Por que que isso acontece? Porque a gente rodou essa célula sem rodar a anterior. Então, a programação por célula ocorre justamente nisso. Você vai rodar determinados pedaços do seu programa. Então, se a gente rodar agora de novo, primeiro A e depois o print A, ele já vai dar para a gente aqui 1. E eu vou criar aqui mais uma célula de código para vocês poderem ver que aqui em cima aparece 2 e 3, que é justamente as saídas, o momento em que ele foi rodado. Então, primeiro a gente rodou print A e deu um erro. Aquilo foi a primeira vez, o primeiro output que deu, a primeira vez que a gente rodou. A segunda coisa que a gente rodou foi essa célula. Então, aqui apareceu como 2. A gente rodou A igual a 1. Depois a gente rodou essa célula de novo e apareceu 3, porque a gente rodou depois dessa anterior. Então, isso é um negócio que acaba confundindo. Você pode acabar tendo vários erros por conta disso, mas com o tempo vai pegando costume e daí essas coisas vão deixando de atrapalhar. Bom, eu vou apagar essas duas células de código. Eu vou apagar aqui pelo canto superior direito dessa célula, onde aparece um lixinho. Então, basta clicar e ela vai excluir. Basta clicar e ela vai excluir. Dá para você inserir tanto célula de código quanto célula de texto. Dá para você inserir aqui por baixo, que ele daí vai inserir logo abaixo, ou dá para você usar esses botões daqui de cima.
Então, vou inserir uma célula de texto e eu vou jogar ela para cima para dar uns exemplos aqui sobre como essa célula funciona. Essa célula de texto, ela tem a mesma linguagem de programação de LaTeX. Então, se você colocar aqui o hashtag, você consegue inserir título, subtítulo e todas essas coisas, que ele vai mudar o tamanho da letra. Então, aqui, vamos colocar exemplo 1. Vamos colocar agora duas hashtags para ser um pouquinho menor. Exemplo 2. Aqui, 3 hashtag. Exemplo 3. 4 hashtag. Exemplo 4. E assim por diante. Bom, agora a gente vai para o nosso texto. Aqui eu vou colocar primeira linha de texto e segunda linha de texto. Bom, você vai ver que a primeira linha de texto e a segunda linha de texto estão juntas. Então, isso acontece porque em LaTeX você tem que dar duplo Enter para você poder deixar uma linha totalmente vazia para ele entender que seria um parágrafo que você quer dar. Bom, então aqui vocês têm uma noção que dá para a gente escrever comentários e coisas do tipo dentro dos nossos códigos. E daí isso também criaria para a gente um ambiente onde a gente pode fazer tanto as codificações, as análises de dados e todas essas partes e adicionar pequenos comentários, pequenos resumos sobre o que está acontecendo ali e que também, no meu caso, eu já usei bastante, adicionar os comentários lá na hora, porque na hora que eu codifiquei veio alguma coisa em mente de como escrever aquilo e daí depois aquele texto fica salvo, daí eu só coloquei lá só coloquei no relatório mesmo. Outra coisa que dá para vocês fazerem é adicionar fórmula, mas para adicionar a fórmula vocês têm que colocar a fórmula entre esse símbolo de dinheiro. Então aqui o exemplo que eu vou dar é y é igual a c dot, que é ponto, x mais b. Bom, então eu escrevi a nossa fórmula de ax mais b, e vamos supor que você queira escrever, sei lá, usar letras gregas, então beta. Opa, beta é com B minúsculo. E aqui no lugar de A, coloca alfa. Então, dá para vocês trabalharem com qualquer tipo de coisa, tanto com letra grega, quanto com códigos como o CDOT, que é o ponto das fórmulas e coisa do tipo. Basta vocês procurarem essas coisas como elas ficam em LaTeX. Então, se vocês saberem escrever em LaTeX ou alguma outra coisa, vocês conseguem escrever aqui. De maneira geral, a escrita é a mesma, tirando essas coisas sobre fórmula e coisa do tipo, né? Bom, um atalho que tem, que é o principal atalho que eu vou comentar aqui, é o Shift Enter, que você vai usar ele para você rodar aquela célula em específico que você está. Então, eu estou nessa célula de texto, eu vou apertar aqui Shift Enter, e, bom, ela rodou e está aí. Então, a nossa célula de texto ela vai ficar assim, sem nada exposto. E se a gente escrever aqui A igual a 1, B igual a 2 e print A mais B, e a gente apertar Shift Enter, a nossa célula de código vai ficar assim, onde aqui vai ser o código e aqui vai ser o output, que seria a nossa saída. Bom, de maneira geral é isso. Uma coisa que ajuda muito é você definir alguns atalhos para coisas que vocês vão usar continuamente, então tanto código quanto texto são coisas que vocês vão usar com frequência. E para vocês poderem alterar esses códigos, vocês clicam aqui em ferramentas, em atalhos do teclado. E aqui vocês podem dar atalhos para esses outros tipos de coisa. Então, atalho para inserir célula de código abaixo, atalho para inserir célula de código acima, daí tem atalho para inserir célula de texto. Tem inúmeros atalhos aqui que vocês podem ir alterando e vocês podem ir mexendo. Mas, de maneira geral, era isso que eu tinha para falar sobre o ambiente virtual. E qualquer dúvida, basta vocês colarem na monitoria e tirar essas dúvidas, ou mandar e-mail para a gente, mandar mensagem que a gente vai estar atendendo também. Bom, esse vídeo fica assim e é isso. Muito obrigado por assistir.